Vamos abrir, meus irmãos, eu vou trazer a mensagem primeiro, hoje, em primeiro livro de Samuel, no capítulo 12. Primeiro Samuel 12, o dever de orar pelo povo de Deus. No versículo 23, diz assim: quanto a mim, não deixarei de orar por vocês, pois do contrário, estaria pecando contra o Senhor, e eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Que Deus nos ajude a compreender a sua palavra, amém? Podem sentar. O dever de orar pelo povo de Deus. Neste programa, nessa caminhada de avivamento, irmãos, nós precisamos rever nossa vida de oração. São tantos textos na Bíblia que nos estimulam, que nos desafiam a orar. O contexto em que Samuel diz essas palavras, olha só o contexto. Samuel, ele era o sacerdote, ele era o profeta, ele era o juiz do povo de Deus. E de repente quer dizer, na velhice dele, o povo diz que não quer mais a liderança de Samuel, eles querem um rei. Esse é o contexto. E a gente percebe que Samuel sentiu. Ele sentiu isso. Tanto que no capítulo 8, versículo 6, e ele respondeu assim. Isso aí foi Deus falando para Samuel. 8, 6. Samuel não gostou do pedido deles. Então orou a Deus o Senhor, apesar de não ter gostado, de ter se sentido ofendido com aquela atitude do povo. Samuel foi um homem que foi fruto da oração, vocês se lembram? Filho de Ana, que não tinha filhos, e Ana orou, e Deus deu Samuel como uma resposta à oração de Ana. E depois Ana, quando leva Samuel a Eli, que era o sacerdote, Ana diz assim: por este menino orava eu. Por este menino orava eu. E agora, Samuel exerce o ministério dele, e já na sua velhice, o povo diz que não quer mais Samuel como líder. Samuel não gostou do pedido deles. Então orou ao Senhor. E no versículo 7, e o Senhor responde para Samuel: atenda o pedido do povo. Não é só você que eles rejeitaram. Eles rejeitaram a mim como rei. Você já se sentiu rejeitado? Todos nós. Em algum momento, em alguma circunstância, as pessoas costumam perceber uma certa rejeição. É em casa, no trabalho, na vizinhança, na escola. Sempre tem alguém que meio que rejeita, e hoje está muito em voga o tal do bullying. Quem aqui já não sofreu algum tipo de bullying na sua vida? Aqui Samuel sente-se rejeitado, e ele vai e leva o seu problema para Deus. Muito interessante isso. Eu tenho batido na tecla com alguns irmãos, com alguns casais, algumas famílias, dizendo o seguinte: evite falar muito de Deus para os seus familiares. Fale com Deus a respeito dos seus familiares. Não é que a gente não deva falar, é que a gente deve falar mais com Deus
a respeito dos nossos familiares ou de alguém que nos feriu, do que falar com aquela pessoa a respeito de Deus. Fale com Deus sobre aqueles que o maltratam. E não se preocupe tanto em falar de Deus com essas pessoas. Deve falar, mas é primeiro falar com Deus a respeito daquela pessoa. E Samuel fez isso. É importante a gente cultivar essa atitude de oração. E aí Samuel providencia o rei, orientado por Deus, apresenta o rei e disse: apesar disso, eu não deixarei de orar por vocês. Precisamos orar uns pelos outros, irmãos. Mesmo que a gente não goste, mesmo que a gente se sentiu ferido, ofendido, alguma coisa que você estranha, aprenda a orar. Aprenda a orar pelo povo de Deus. Nós precisamos orar uns pelos outros. É uma recomendação da Bíblia. Orai uns pelos outros. São os chamados mandamentos recíprocos. Orar uns pelos outros. Por que precisamos orar uns pelos outros? Primeiro, Samuel diz: quem não ora pelo povo de Deus peca. Você já tinha pensado nisso? Quanto a mim, não deixarei de orar por vocês, pois do contrário, estaria pecando contra o Senhor. Você já tinha pensado nisso? Que quando você deixa de orar pelo povo de Deus, você está pecando? E aí, cada um de nós vai descobrir qual é o seu grau de pecado. Do contrário, estaria pecando. A oração intercessória, meus irmãos, abençoa primordialmente, sabe quem? Quem é que primeiro é abençoado através da oração? Quem estiver orando. Quando você pega uma vasilha na sua casa, abre a torneira e sai água, por onde que a água passou primeiro? Pela torneira, pela tubulação. Para a água chegar à sua vasilha, ao seu copo, aquela água percorreu algum caminho. Quando nós oramos pelo nosso irmão, o primeiro condutor da bênção somos nós. Nós somos os primeiros a ser abençoados quando oramos pelos outros. Também, quando oramos uns pelos outros, irmãos, nós desviamos a nossa atenção do nosso ego, deixamos de ser egoístas para sermos altruístas. A oração intercessória é um meio de nós anularmos o egoísmo e exercermos o altruísmo. Eu sempre bato nessa tecla, no meu livro de discipulado, o Novo Convertido, a terceira lição é sobre a oração, e eu bato nessa tecla. Quando for orar, não comece orando por você. Nossa primeira oração precisa ser pelo reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Depois nós vamos ter uma oração intercessória, que é para alguém. Faça uma lista de pessoas pelas quais você vai orar. Exerça isso na sua vida. Seja um intercessor, porque a oração intercessória, ela anula o egoísmo e ela acentua o altruísmo. Em segundo lugar, não basta orar, é preciso também ensinar o caminho. Que legal! Nessas palavras aí de Samuel, e eu lhes ensinarei o caminho.
Samuel, apesar de ter se sentido ferido, mas ele disse: olha, eu não vou deixar de orar por vocês e também não vou deixar de ensinar o caminho a vocês. Vou continuar ensinando o caminho. Então, observe-se aí que não é apenas mostrar o caminho. Não é mostrar o caminho. Ô William, vem cá. Faz favor. Você está vendo aquela porta ali, William? Aquela porta ali é um caminho, vem cá, sobe aqui. Aquela porta ali é um caminho para a gente ir para as outras salas, para a gente ir no batistério, para a gente ir lá embaixo, tem outra escada ali. Isso é mostrar. Agora, o que ele está dizendo aqui é isso. Vem cá, William. Olha só, eu vou não apenas mostrar, mas eu vou ensinar o caminho. Olha, você sobe aqui, está vendo esses degraus aqui? Ó, vai dar lá em cima, essa aqui ó, vai então mostrar naquela sala. Então, eu estou mostrando o caminho. Obrigado, irmão. Estou mostrando o caminho. É isso que Samuel diz. Eu estou ensinando, eu mostrei, mas eu estou ensinando. Por isso, irmãos, que o nosso trabalho de discipulado é fundamental na vida do cristão. Cada irmão escolhendo uma pessoa, igual eu fiz com o William aqui, escolhendo uma pessoa para discipular, buscando alguém para ensinar o caminho. Não foi isso que Jesus falou? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o quê? Ensinando a guardar. Ensinando. As pessoas precisam de ensino. Não sei se está dando algum probleminha aqui, que está dando uma interferênciazinha. Vamos ver se fica melhor assim. Acho que ficou agora. Agora está bom. Está bom, obrigado. Então, é ensinar. É importante que não somente mostre, mas ensine. Vá junto. Esteja junto com a pessoa. E aí nós precisamos, irmãos, de homens e mulheres. Nós precisamos que esta igreja passe a ser uma igreja que ensine o caminho, uma igreja que ore, mas também uma igreja que ensine o caminho para aqueles que estão precisando de conhecer o caminho. E quem é o caminho mesmo, irmãos? O caminho é quem? Jesus. O caminho é uma pessoa. O caminho é uma pessoa. E quem que é a vida eterna, irmãos? Também uma pessoa, porque ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. A verdade é uma pessoa. A verdade não é uma tese, uma ideia filosófica. A verdade é uma pessoa. Pilatos perguntou para Jesus: que é a verdade? Que chance que ele perdeu? Porque diz que ele virou as costas. Mas ele não tinha que perguntar o que é a verdade. Ele teria que perguntar quem é a verdade. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A verdade, o caminho, a vida eterna, tudo isso é uma pessoa. Jesus. Então nós precisamos de pessoas que pratiquem o discipulado, que cuidem. Cada membro da igreja cuidando de uma pessoa. Se nós queremos chegar no mínimo 40 batismos até o jubileu de Esmeraldas, é preciso que cada irmão esteja cuidando de alguém, esteja ensinando alguém, ensinando o caminho a alguém. É preciso que haja um despertamento no povo de Deus. E em terceiro lugar, não basta ensinar um caminho, e nem basta ensinar o caminho, mas nós precisamos ensinar o bom caminho. Porque a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem direitos, mas o fim deles é a morte. O que nós vamos passar de bom
mostrar o caminho certo, o bom caminho para as pessoas. E Samuel disse: e eu lhes ensinarei o caminho bom e também direito. Cuidado com os caminhos tortuosos da vida. O caminho bom e direito. Nós precisamos de irmãos, de irmãs que coloquem o seu coração para interceder, para orar, para pessoas que ensinem o caminho, mas não apenas mostrar, que ensinem, e pessoas que ensinem e que mostrem o bom caminho, o caminho direito. Eu preciso de voluntários, irmãos, para se engajar nessa tarefa, de irmãos que possam me dizer: pastor, o que eu posso fazer? Quem que está precisando? Irmãos, a irmã Nelci é acamada. Ela se alimenta através de sonda. Ela está nos acompanhando agora. Mas há outros irmãos que nem podem vir à igreja. Nós temos a irmã Hilda, temos a irmã Maria Pereira, temos a irmã Inácia, temos a irmã Ló, temos agora a irmã Fátima, esposa do irmão Ari. E há outros irmãos que eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês me socorram nisso. Que vocês despertem, que o povo de Deus tem um avivamento espiritual para cuidar uns dos outros. Em quarto lugar, além dessas necessidades aí, precisamos de intercessores, de homens e mulheres que estejam perante Deus da seguinte maneira. Em primeiro lugar, 4.1. Homens e mulheres de Deus que estejam nas brechas espirituais pelas quais estamos passando, estamos vendo, estamos percebendo. Ezequiel 22:30 diz: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Que tristeza, irmãos, que Deus não esteja achando ninguém que possa suprir, tapar as brechas que temos tido no reino de Deus. Como nós precisamos, irmãos, de pessoas para o multimídia, como precisamos de pessoas para a recepção, para acolhedores, como precisamos de pessoas para trabalhar em tantos outros ministérios da igreja. Quarta-feira passada, nós não tínhamos ninguém aqui para projetar, fazer a projeção do multimídia. Nós precisamos de abranger mais isso. Precisamos de pessoas para estarem mais na brecha. Olha o quanto o Ministério de Música já nos abençoou, tendo toda quinta-feira alguém para cuidar da música, que nós levamos aqui uns 9 anos ou 10, sem ter ninguém aqui para nos conduzir oficialmente. Sempre tinha os voluntários, aqueles que a gente pedia socorro. Mas, ultimamente, que bênção que está sendo ter alguém que esteja nessa brecha. Mas, irmãos, tem muitas outras áreas que eu vou pontuar daqui a pouquinho. Então, Deus disse que procurou alguém para estar na brecha e não achou ninguém. São tantas brechas aqui, irmãos, que precisamos de pessoas para nos ajudar. O segundo lugar, precisamos de homens e mulheres que estejam na brecha, no apoio no reino de Deus. Isaías 63:5, olhei, mas não havia ninguém que me ajudasse. Deus falando isso, irmãos. Fiquei admirado ao ver que não havia quem me apoiasse. Como é que pode? Isso aqui, na verdade, é uma prefiguração de Cristo. Se vocês lerem esse texto, ele vai perguntar: por que as tuas vestes estão manchadas de sangue? Ele falou: olha, eu trabalhei sozinho, ninguém me ajudou. Nós precisamos de um despertamento, um avivamento no povo de Deus para servir, para pegar junto, para colocar Deus na sua agenda, para colocar o trabalho da igreja na sua agenda. Muitos casais precisando de reforço, de alguém para cuidar, de alguém para orar com eles. Agora,
Em terceiro lugar, irmãos, esse para mim aqui é aquilo que se diz popularmente, né? Um soco na boca do estômago. Preste bem atenção, irmãos. Isso aqui é muito forte, que eu vou dizer para os irmãos agora. Salmos 74, 9. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que sabe até quando isto durará. Meus irmãos, cadê o povo? A Bíblia diz que Deus deu uns para profetas, outros para pastores, outros para, começa o apóstolos, né? Outros para mestres, evangelistas, pastores e mestres. Deus deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Mas, lá em 1 Coríntios, que aí está somente a indicação, diz lá, a um deu ele determinado dom e vai fazendo a lista. Mas um que eu quero pontuar aqui, que eu me perguntei esta semana, onde é que está o membro do corpo de Cristo que tem os dons de curar? Porque estamos lidando com pessoas com doenças tão graves, precisando de alguém que tenha esse dom. E a Bíblia diz que Deus deu isso ao corpo dele. Tem a lista grande de dons lá no capítulo 12. Mas interessante que para cada um desses fala o dom de profecia, o dom da sabedoria, o dom do ensino. Mas quando fala dom de curar, não é no singular, fala dons de curar. Por causa da pluralidade das enfermidades. E de o quanto nós precisamos de pessoas que sejam despertadas e que Deus fale ao coração, eu te dei esse dom, você precisa exercê-lo. Irmãos, Deus não age mais? A Bíblia não diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Existe um segmento chamado teológico, que é chamado de cessacionista. Cessacionista, que diz que não, os dons acabaram, não existem mais os dons. Eu não partilho dessa linha teológica, eu partilho da linha continuista. Até mesmo que Deus é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente Jesus é, a Bíblia diz. Mas cadê o povo de Deus com os dons? Todos eles, todos aqueles que são listados ali. Então os irmãos veem que nós precisamos de um avivamento, irmãos. Nós precisamos que Deus nos desperte. Como o apóstolo Paulo diz, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Meu irmão, deixa de ser morto. Deixa de ser morto. Levanta-te dentre os mortos. Tem muita gente prostrada entre os mortos, não levanta, não reage. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Jesus vai lhe dar uma luz, um discernimento como você nunca teve. Eu estou citando Efésios capítulo 5, versículo 14, que não está projetado aí. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Aí no versículo 18 vai dizer, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Meus irmãos, precisamos de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Na quinta-feira passada agora, eu falei lá sobre o Salmo 51, quando Davi fala, crie, meu Deus, um coração novo, e renove em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e torna a dar-me a alegria da tua salvação. E eu complementei. Porque diz o quê? A continuação?
Então ensinarei aos pecadores os teus caminhos, e os transgressores a ti se converterão. Enquanto o povo de Deus não tiver um coração novo, enquanto o povo de Deus não tiver uma presença poderosa do Espírito Santo, enquanto o povo de Deus não tiver a alegria da salvação, não haverá conversão. É preciso que o povo de Deus se desperte, meus irmãos. Eu sei que muitos irmãos, de repente, estariam precisando de uma palavra de conforto, mas os momentos que estamos vivendo, em que o inimigo está trabalhando tão ferozmente, vocês não sabem do que aconteceu essa semana. A semana tensa que foi essa semana, que tem sido os últimos dias. Aí, de repente, alguém vai pensar, pois é, eu falei isso com o pastor, e é o meu caso. Meu irmão, você não tem ideia. Você não tem ideia. Eu falei para alguns irmãos agora, foi na quinta-feira, no culto de oração, falei, olha, já tem 2 segundas-feiras que eu não descanso, não tiro o meu dia de descanso. Então, está muito intenso. E nós precisamos de pessoas que se juntem, que se levantem, que venham somar conosco. Aí a minha pergunta, quem é que Deus vai usar? Quem é que vai se levantar? Quem é que vai se colocar na mão dele? Quem é que vai estar na brecha? Vamos deixar, irmãos, de mimimi, como se diz popularmente. Samuel poderia ficar com mimimi, pois é, ninguém me ama, ninguém me quer. Mas ele falou, eu não vou deixar de orar por vocês. Eu não vou deixar de ensinar o bom caminho para vocês. Eu vou cumprir a minha missão até o fim. E assim ele o fez, a despeito de tudo que tinha acontecendo. Estamos numa família, numa comunidade, irmãos, em que pessoas são diferentes. E é comum um ferir, magoar o outro. Isso é comum. Mas nós não podemos levar isso em conta. Nós temos que levar em conta o reino. Vocês já imaginaram se eu saísse da igreja todas as vezes que alguém me ferisse? Já imaginaram? Não, nós estamos aqui para servir, para nos ajustar. Somos uma família. E precisamos cuidar uns dos outros. Que Deus então nos ajude, irmão, nessa caminhada. E realmente que prossigamos para o jubileu avivados. Amém?